Olá, queridos alunos, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. Nós estamos começando uma série de vídeos com o tema de cálculos químicos, ou poderia se chamar também relações numéricas ou estequiometria. Nós falaremos neste primeiro vídeo sobre massa atômica e massa molecular e, na sequência, também teremos vídeos sobre mol, constante de Avogadro e massa molar, bem como cálculo de fórmulas e leis ponderais. Para a aula de hoje, a nossa expectativa de aprendizagem é que, ao final dela, o aluno seja capaz de adquirir conhecimento sobre o carbono 12 como padrão de massa de um elemento químico, entender os conceitos de massa atômica e massa molecular e resolver problemas envolvendo os cálculos de massa. Vamos começar? Para compreendermos como se faz a medida de uma grandeza, então nós vamos trazer alguns exemplos. A medida de uma grandeza é feita por comparação com uma grandeza padrão convenientemente escolhida. Então vamos usar como exemplo o quilo. Quando uma pessoa sobe numa balança e ela vê lá que ela pesa 70 quilos, significa dizer que essa pessoa tem massa igual a 70 quilos. Também significa que a massa dessa pessoa é 70 vezes maior que a massa padrão de 1 quilo. Eu não sei se você tem esse conhecimento. Por 130 anos, um cilindro chamado de o grande K, constituído de 90% de platina e 10% de irídio, aqui está simbolizando ele serviu como um protótipo internacional do quilograma. Então, significa que durante todo esse tempo ele foi o único objeto físico pelo qual todos os outros quilogramas foram medidos em todo o planeta. É interessante isso, né? Porém, nem sempre o quilograma é um padrão conveniente. Vamos ver, por exemplo, essas pedrinhas lindas aqui são grãos de areia. Para indicar a massa de um grão de areia, o que é mais conveniente? Eu usar 2 miligramas, com símbolo aqui mg, ou eu falar que é 0,0000002 quilos. Então, nós vemos que é mais conveniente usar miligrama para falar do grão de areia, certo? E para falar de um navio, é melhor eu falar que um navio cruzeiro desse pesa 228 mil toneladas, ou eu posso dizer que ele pesa 228 milhões de quilos. É mais conveniente expressar a massa dele em toneladas. Mas agora vem uma dúvida: para exprimir a massa de um átomo, como eu vou me referir a essa massa? Será que o padrão miligrama seria adequado? Como ficaria a massa do átomo em miligrama? Ou em quilo? Em quilo ficaria 2 vezes 10 a menos 26. E em miligramas seria 2 vezes 10 a menos 20. Então, é uma curiosidade apenas. Será que é assim que a gente exprime, que a gente fala a massa de um átomo? Não. Nós utilizamos a unidade de massa atômica. Mas como nós conseguiríamos determinar a massa de apenas um átomo com uma balança? Seria muito difícil, né? Determinar a massa de um único átomo ou de uma única molécula, porque os átomos são partículas extremamente pequenas. Então, mesmo no menor grãozinho de poeira, nós temos cerca de 1 vezes 10 a 16 átomos. Então, na prática, seria impossível pesar um único átomo. Porém, nós podemos determinar experimentalmente a relação de massa entre dois átomos. Então, o primeiro passo é nós atribuirmos um valor de massa a um átomo de determinado elemento e considerá-lo como a massa padrão. Foi isso que os químicos procuraram fazer no ano de 1962, num Congresso Internacional de Química. Foi escolhida a unidade de massa atômica, que o nosso símbolo é U. Adotou-se, portanto, uma escala comparativa e esse padrão
foi estabelecido com o átomo de carbono. Então, o átomo de carbono 12, aquele que contém 6 prótons, 6 nêutrons, 6 elétrons, ele simbolicamente, se fosse possível dividi-lo em 12 partes iguais e retirássemos uma parte desta fatia, uma fatia desta bola, dessa esfera, então corresponderia a uma unidade de massa atômica. Então essa fatia corresponde a 1/12 do átomo de carbono 12. O que é então a unidade de massa atômica? É a unidade de 1/12 do átomo de carbono com número de massa igual a 12, ou seja, o conhecido carbono 12. O que é a massa atômica? A massa atômica é a massa de um átomo, só que ela é expressa na unidade U. Ela indica quantas vezes a massa do átomo é maior que 1/12 da massa do carbono 12. A massa do carbono 12, portanto, nós estabelecemos que é 12U. Quando dizemos, por exemplo, que a massa atômica do elemento magnésio, massa dele é 24, né? É 24U, concluímos que a massa de um átomo de magnésio 24, então, tem massa de 24 unidades. A massa de um átomo de magnésio 24 corresponde a 24 vezes a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. Então, supondo que tivéssemos uma balança de pratos aqui e colocássemos um átomo de magnésio de um lado, para igualar essa balança, teríamos que ter 24 pedacinhos daquela fatiazinha do átomo de carbono, ou seja, 24 vezes aquela fatia de 1/12 do átomo de carbono 12. Também poderíamos comparar que o átomo de magnésio 24 pesa 2 vezes mais que o átomo de carbono 12. Se nós colocássemos o átomo de magnésio numa balança, teríamos que colocar 2 átomos de carbono para corresponder à mesma massa. A massa atômica de um elemento químico, o que é? A massa atômica de um elemento é uma média ponderada das massas atômicas dos átomos dos seus isótopos constituintes. Então, uma amostra de determinada quantidade do mesmo átomo apresentará átomos de número de massa diferentes. Por quê? Isso se deve à existência dos isótopos. Os isótopos são átomos que possuem mesmo número de prótons, então lembra da letrinha P, isótopos têm mesmo número de prótons. E o número de prótons também pode ser chamado de número atômico, porque cada elemento químico tem um número definido desses prótons. Porém, os isótopos diferem justamente quanto ao seu número de massa, porque o número de nêutrons de um isótopo para o outro é diferente. Então, a massa atômica de um elemento químico vai ser calculada usando essa média ponderada das massas atômicas dos átomos presentes de acordo com a sua abundância na Terra. Vamos ver o exemplo do átomo de cloro. Então, o cloro é formado pelos isótopos cloro 35 e cloro 37. Na proporção aqui eu usei dados aproximados. Cloro 35, a abundância dele isotópica, ou seja, a porcentagem de isótopos existentes é em torno de 75,4%, e a massa relativa dele é 34,997. O cloro 37 tem uma abundância de aproximadamente 24,6% e a sua massa relativa é de 36,9757. Então tem um gráfico demonstrando essa abundância isotópica aqui. Então, quando nós dizemos que um átomo de cloro lá na tabela periódica tem massa de 35,5 U aproximadamente, né? O que significa?
Primeiro lugar, não existe átomo de cloro com massa igual a 35,5 unidades. Nós já vimos aqui que essa massa varia. Esse valor de 35,5 é um valor médio da massa do átomo de cloro. Então, vejamos, como a massa atômica de um isótopo é aproximadamente igual ao seu número de massa, então a massa atômica de um elemento é aproximadamente igual à média ponderada dos números de massa de seus isótopos constituintes. Então, no caso do cloro, como ficaria? Nós pegaríamos o valor dele, do cloro 35, a sua abundância, que arredondou para 35, né? Sua abundância é 75,4, então multiplicaria a massa relativa do elemento vezes a sua abundância isotópica, mais a massa relativa, também aqui foi arredondada, do outro isótopo, vezes a sua abundância isotópica, dividido por 100. Isso é a média ponderada, que aí temos, então, o resultado de 35,5 U. Então, esse resultado é a massa média do átomo de cloro. Essa massa média do átomo de cloro corresponde a 35,5 vezes a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. Vamos ver a massa molecular agora. O que é a massa molecular? A massa molecular de uma substância é a massa da molécula dessa substância, só que vai ser expressa em unidades de massa atômica, U. Numericamente, essa massa molecular é igual à soma das massas atômicas de todos os átomos constituintes da molécula. Vamos ver como exemplo a molécula de água. Então, nós temos aqui na molécula de água que a massa atômica do hidrogênio é 1. A massa atômica do oxigênio é 16. De onde tiramos essa massa? Da tabela periódica. Qual seria a massa molecular? A massa molecular da água seria, como tem 2 átomos de hidrogênio, então ficaria 2 vezes 1, que é a massa atômica do hidrogênio, mais a massa atômica do oxigênio, total de 18 unidades. Então, essa é a massa molecular da molécula de água. Qual é a relação da massa molecular e dos isótopos? Como a maioria dos elementos é formada por misturas de diferentes isótopos, então a maioria das substâncias é formada por misturas de moléculas com diferentes massas moleculares. Vamos ver o exemplo da água. Nós já acabamos de falar que a massa atômica da água lá é 18. Porém, nós podemos ter 18 moléculas diferentes de água, resultantes da combinação dos diferentes isótopos, cujas massas moleculares vão variar de 18 até 24. Ué, professora, mas por que isso? Porque, por exemplo, o hidrogênio tem 3 tipos de isótopo. Tem o prótio, o deutério e o trítio. Então, tem um isótopo com 99%, praticamente 99,98% de abundância na natureza, um com 0,02% de abundância e um com 1 vezes 10 a menos 7% de abundância. E o oxigênio também tem os seus 3 isótopos. Então, essa porcentagem deles, mesmo sendo pouca, deve ser levada em consideração. Então, a molécula de água poderia ter 18 combinações diferentes. No primeiro exemplo, combinaria esse oxigênio com massa 16 com 2 hidrogênios com massa 1, dando massa molecular 18. No segundo exemplo, combinou um oxigênio com massa 16, um hidrogênio com massa 1, um hidrogênio com massa 2, deu massa 19. E assim por diante, foi se combinando oxigênios e hidrogênios e seus isótopos, até que se chegou, no exemplo aqui, numa molécula de água com massa 24, massa molecular 24, por quê? Tem a massa do isótopo
do oxigênio com massa 18 e a massa dos isótopos do hidrogênio com massa 3. Então, por que nós consideramos a massa molecular da água igual a 18? Porque é a massa da molécula predominante, que tem a maior porcentagem, as duas maiores porcentagens desses isótopos. Ela é constituída pelos átomos de hidrogênio e oxigênio mais abundantes na natureza. Então, a molécula de água com maior massa molecular não é tão abundante. Massa molecular da água, vamos compará-la então. A massa molecular de água, a molécula de água tem massa 18U, a molécula de água tem massa 18 vezes maior que a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. Então, se nós colocássemos uma molécula de água na balança, para igualar os pratos dessa balança, nós teríamos que ter 18 pedacinhos daquele 1/12 do átomo de carbono 12. Quando nós dizemos que a massa molecular da molécula de água é 18U, é a mesma coisa que nós dizemos que a massa dessa molécula é 1,5 vezes maior que a massa do carbono 12. Então, se fosse possível aqui, né, só de forma representativa, de forma simbólica, colocar 1,5 átomo de carbono corresponderia à massa de uma molécula de água. Uma molécula de água, então, vai pesar 18 vezes mais que 1/12 do átomo de carbono 12 e também 1,5 vezes mais que o átomo de carbono 12. Vamos ver no caso do cloro. A massa atômica do cloro é igual a 35,5 unidades e a massa molecular do Cl2, que é o gás cloro molecular, é igual a 2 vezes 35,5, que dá 71U. Então, nós já falamos que assim como não existe um cloro com massa igual a 35,5, também não vai existir uma molécula de gás cloro com massa igual a 71. Isso aqui é um valor médio da massa das moléculas de cloro. A substância Cl2 vai ser formada por uma mistura de várias moléculas. Vão existir moléculas do gás cloro com massas moleculares de 70 unidades, de 72, de 74, por causa daquelas combinações de isótopos que nós já falamos. Então, a média dessas moléculas vai ser 71U. Tudo bem? O que significa dizer que a massa média da molécula de gás cloro é 71U? Que essa molécula tem massa 71 vezes maior que a massa de 1/12 do átomo de carbono 12. Que a massa média da molécula do gás cloro vai ser 71 dividido por 12, que dá 5,9, que é aproximadamente 6. Então, a massa média da molécula do gás cloro vai ser aproximadamente 6 vezes a massa do átomo de carbono 12. Só um lembrete final, que quando nós estivermos falando de substâncias iônicas, estivermos falando de íons, o termo massa molecular não será usado, deve ser substituído por fórmula massa. Por que substituímos por esse termo fórmula massa? Porque não existe molécula de substância iônica. Contudo, na prática, a gente às vezes ainda costuma-se usar a expressão massa molecular também nos casos de substâncias iônicas. Mas fica a dica para vocês, ok? Se vocês encontrarem o termo fórmula massa para substâncias iônicas, não se assustem. Então, essa foi a nossa aula. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Inscreva-se no meu canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e não deixe de assistir os demais vídeos dessa série. Um abraço, tchau!